Extensão rural no Brasil, evolução histórica, transformações e desafios atuais. Introdução. A assistência técnica e extensão rural consiste no conjunto de ações voltadas ao acompanhamento contínuo dos agricultores, promovendo a transferência de conhecimentos, tecnologias e práticas de gestão que contribuam para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. Ao longo da história brasileira, a extensão rural passou por diversas transformações, acompanhando as mudanças econômicas, políticas e sociais do país. As primeiras experiências de extensão rural. As primeiras iniciativas de extensão rural no Brasil surgiram entre as décadas de 1930 e 1940, período marcado pelo declínio do ciclo do café e pelo início do processo de modernização nacional. Nesse contexto, destacaram-se as ações promovidas pela Fundação Rockefeller, especialmente em Minas Gerais, que buscavam melhorar as condições de vida das populações rurais. Ao chegarem ao país, os representantes da Fundação encontraram uma realidade caracterizada por elevados índices de desnutrição, doenças, precariedade sanitária e baixos níveis de escolaridade. Diante desse cenário, as ações extensionistas tinham como objetivo promover melhorias na educação, alimentação e agricultura. O modelo adotado possuía forte caráter humanista, assistencialista e influência paternalista, sendo normalmente conduzido por equipes formadas por um engenheiro agrônomo e uma economista doméstica. A industrialização brasileira e a modernização da agricultura. A partir da década de 1950, o Brasil intensificou seu processo de industrialização com a criação de indústrias de base, como a siderurgia, o setor cerâmico e a Petrobras. Posteriormente, expandiram-se as indústrias de bens de consumo duráveis, incluindo eletrodomésticos, telefones e automóveis. Paralelamente, ocorreu a modernização da agricultura. Entre as décadas de 1950 e 1960 foram criados diversos serviços estaduais de assistência técnica e extensão rural, como a ASCAR, no Rio Grande do Sul, a Acaresc, em Santa Catarina, a ACARPA, no Paraná, a ANCAR, na região Nordeste, e a CATI, em São Paulo. Essas instituições passaram a desempenhar papel fundamental na difusão de tecnologias agrícolas e na orientação técnica aos produtores rurais. A consolidação do Sistema Nacional de Extensão Rural. Durante as décadas de 1960 e 1970, a extensão rural brasileira passou por um processo de institucionalização. Em 1965 foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNR, que ampliou o acesso ao financiamento agrícola e favoreceu a adoção de novas tecnologias. Em 1973 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições brasileiras. No ano seguinte surgiram a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater, e o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cibrater, formando a base do Sistema Nacional de Transferência de Tecnologia. Nesse período, predominou o chamado modelo difusionista de extensão rural, cuja principal função era disseminar tecnologias geradas pelos centros de pesquisa para os agricultores. Associado ao crédito rural e aos chamados pacotes tecnológicos, esse modelo contribuiu significativamente para o aumento da produtividade agropecuária, a diversificação das cadeias produtivas, a formação dos complexos agroindustriais, o fortalecimento do mercado interno e a ampliação das exportações agrícolas. As críticas ao modelo difusionista. Ao final da década de 1980, com a redemocratização do país, surgiram críticas ao modelo de extensão rural até então predominante. Embora tenha promovido avanços tecnológicos e produtivos, o modelo difusionista foi acusado de beneficiar principalmente médios e grandes produtores rurais. Entre os principais problemas apontados estavam o aumento das desigualdades sociais no campo, o êxodo rural, os impactos ambientais decorrentes da intensificação produtiva e a incapacidade de atender adequadamente às necessidades dos pequenos agricultores. Além disso, observou-se que a modernização agrícola não foi suficiente para resolver os problemas estruturais do subdesenvolvimento rural brasileiro. A extensão rural participativa e a influência da educação popular. Com a redemocratização, ganharam força novas concepções de extensão rural, inspiradas nos princípios da educação popular, especialmente nas ideias desenvolvidas por Paulo Freire. Surgiu então uma abordagem baseada no humanismo crítico, na comunicação dialógica e na participação dos agricultores nos processos de tomada de decisão. Nesse novo modelo, o extensionista deixou de ser visto apenas como transmissor de conhecimentos técnicos e passou a atuar como educador e facilitador do desenvolvimento rural. Foram criadas metodologias participativas que valorizavam os saberes locais e buscavam construir soluções de forma conjunta com as comunidades rurais. O neoliberalismo e a reestruturação da ATER nos anos 1990. Durante a década de 1990, as políticas neoliberais implementadas no Brasil provocaram profundas mudanças na assistência técnica e extensão rural. Houve redução dos investimentos públicos e enfraquecimento do Sistema Nacional de ATER, resultando na precarização de diversos serviços. Nesse cenário, surgiu o chamado pluralismo institucional, caracterizado pela atuação de múltiplos agentes na prestação de serviços de extensão rural. Além das instituições públicas, passaram a atuar organizações não governamentais, cooperativas, empresas privadas e entidades do Sistema S, como Senar, Sebrae e Senai. Ao mesmo tempo, a agricultura familiar consolidou-se como importante categoria política e social. Organizações representativas passaram a reivindicar políticas públicas específicas para o setor, culminando na criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1995. Esse programa tornou-se um dos principais instrumentos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar no país. A construção de um novo modelo de extensão rural. A partir dos anos 1990, intensificaram-se as reivindicações por um modelo de extensão rural mais democrático e inclusivo. Defendia-se uma atuação baseada na participação social, no controle social das políticas públicas, na visão sistêmica da propriedade rural e na promoção do desenvolvimento sustentável. Esse novo modelo passou a priorizar os agricultores familiares, reconhecendo a diversidade social, econômica e cultural existente no meio rural. A sustentabilidade ambiental e a valorização dos conhecimentos locais tornaram-se elementos centrais das ações extensionistas. A institucionalização da PENATER e o fortalecimento da agricultura familiar.
Entre os anos 2000 e 2016, ocorreu um importante processo de fortalecimento das políticas públicas voltadas à agricultura familiar e à extensão rural. Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATER, que consolidou os princípios da participação social, da sustentabilidade e da inclusão produtiva. Posteriormente, a política foi reformulada e ampliada. Em 2013 foi criada a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, responsável por articular e ampliar as ações de ATER no país. No mesmo período foram fortalecidos programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ampliado em 2009 para incluir a compra de produtos da agricultura familiar. Também ganhou destaque a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída em 2013, reforçando a busca por sistemas produtivos mais sustentáveis. Entre 2003 e 2016, inúmeros contratos de ATE atenderam assentados da reforma agrária, agricultores familiares, comunidades quilombolas, mulheres rurais e produtores agroecológicos, contribuindo significativamente para o fortalecimento da agricultura familiar brasileira. O desmantelamento das políticas de ATE 2016-2020. Entre 2016 e 2022, ocorreu uma redução significativa dos investimentos em políticas públicas voltadas ao meio rural. Houve cortes orçamentários que afetaram programas como o PRONAF, o PAA, o PNAE e os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse período foi marcado pelo enfraquecimento do Sistema Nacional de ATE e pela redução dos recursos destinados às políticas de apoio à agricultura familiar. Apesar disso, continuaram avançando experiências relacionadas ao cooperativismo, à agroecologia, à produção orgânica e à construção social de mercados. Desafios e perspectivas para a extensão rural na atualidade. A partir de 2023, iniciou-se um processo de retomada das políticas públicas voltadas à assistência técnica e extensão rural. Entre as principais iniciativas estão o fortalecimento da ANATER, a retomada dos contratos de prestação de serviços de ATER por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a ampliação das parcerias com universidades e instituições de ensino. Os desafios atuais envolvem o fortalecimento da agricultura familiar, a promoção da segurança alimentar e nutricional, a erradicação da fome e da pobreza rural, além da valorização de mulheres, povos indígenas, comunidades negras e demais grupos historicamente vulnerabilizados. Também ganha destaque a promoção da agroecologia, da sociobiodiversidade e do desenvolvimento rural sustentável. Nesse contexto, a extensão rural contemporânea busca combinar abordagens dialógicas e participativas com ferramentas voltadas ao empreendedorismo rural, ao cooperativismo, à economia solidária e à inovação social. Outro aspecto relevante é a expansão da ATER Digital, que utiliza tecnologias da informação para ampliar o alcance dos serviços de assistência técnica, promover a atuação em redes colaborativas e facilitar o intercâmbio de conhecimentos entre agricultores, pesquisadores e extensionistas. Considerações finais. A história da extensão rural brasileira reflete as transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no país ao longo do último século. Desde as primeiras iniciativas assistencialistas até os atuais modelos participativos e sustentáveis, a ATER desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da agricultura nacional. Atualmente, os desafios envolvem não apenas o aumento da produtividade, mas também a promoção da inclusão social, da sustentabilidade ambiental, da segurança alimentar e do bem viver das populações rurais, consolidando a extensão rural como um importante instrumento para o desenvolvimento territorial sustentável. Capítulo 2. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Antecedentes e contexto de criação. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural surgiu em 2003 em um contexto marcado por profundas transformações no meio rural brasileiro. Sua criação foi influenciada por três fatores principais: as críticas ao modelo difusionista de extensão rural, a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável e o crescente reconhecimento da importância da agricultura familiar para a economia e a segurança alimentar do país. Após um período de fragilidade e ausência de políticas públicas consistentes para a assistência técnica e extensão rural, especialmente entre o final da década de 1980 e os anos 1990, tornou-se necessária a construção de uma nova proposta capaz de responder às demandas sociais, ambientais e produtivas do meio rural brasileiro. A PNATER foi elaborada de forma participativa, envolvendo organizações governamentais, entidades não governamentais de ATER e diversos segmentos da sociedade civil organizada. Instituída pelo governo federal em 2003, a política representou uma tentativa de romper com as práticas tecnicistas e com o modelo difusionista tradicional, que se baseava na simples transferência de tecnologias dos centros de pesquisa para os agricultores. A PNATER de 2003 e a nova concepção de extensão rural. A proposta da PNATER de 2003 fundamentou-se nos princípios do desenvolvimento rural sustentável e da agricultura de base ecológica. Seu objetivo era promover uma nova forma de atuação da extensão rural, pautada no uso racional dos recursos naturais, na preservação ambiental e na valorização dos conhecimentos dos agricultores. Segundo Caporal, do INOV, a política passou a orientar-se pelos princípios da agricultura de base ecológica, buscando construir sistemas produtivos mais sustentáveis e adequados às realidades locais. Além disso, a PNATER reconheceu a diversidade existente dentro da agricultura familiar, considerando diferentes categorias produtivas e incorporando temas transversais como gênero, geração e etnia. A política também tinha como propósito fortalecer a agricultura familiar e promover a transição para sistemas produtivos mais sustentáveis, respondendo às novas demandas da sociedade por modelos de produção que conciliem desenvolvimento econômico, inclusão social e conservação ambiental. Nesse contexto, passou-se a exigir dos agentes de ATER um novo perfil profissional. O extensionista deixou de ser apenas um transmissor de tecnologias e passou a atuar como facilitador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento.
Sua atuação deveria basear-se em metodologias participativas, estimulando o diálogo, a construção coletiva do conhecimento e a participação ativa dos agricultores na tomada de decisões. Entretanto, a implementação dessa nova concepção encontrou obstáculos significativos. Muitos sistemas públicos de ATER possuíam culturas institucionais fortemente marcadas pelo difusionismo, o que dificultou a adoção de práticas mais participativas e dialógicas. A institucionalização da PENATER em 2010. Embora a PENATER tenha sido formulada em 2003, sua institucionalização ocorreu por meio da Lei nº 2188, de 11 de janeiro de 2010. A nova legislação estabeleceu oficialmente a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária e criou o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, PRONATER. Apesar desse avanço institucional, a versão de 2010 foi alvo de críticas relacionadas à sua legitimidade sociopolítica. Alguns estudiosos e organizações apontaram que o processo de elaboração contou com participação reduzida da sociedade civil em comparação com a construção da política original de 2003. Além disso, houve críticas quanto à menor centralidade da agroecologia na formulação da nova legislação. Mesmo diante dessas críticas, a PENATER de 2010 manteve como propósito repensar os modelos de desenvolvimento rural, as concepções de extensão rural e as metodologias utilizadas no país. A política buscava estimular atividades integradoras e interdisciplinares, incentivar pesquisas sobre extensão rural e fortalecer a formação profissional na área, respeitando as especificidades regionais do Brasil. Conceito de assistência técnica e extensão rural, segundo a Lei nº 2188/2010. O artigo 2º da Lei nº 2188/2010 define a assistência técnica e extensão rural como Open Quote, serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Close quote. Essa definição evidencia que a ATER vai além da orientação técnica para a produção agrícola, abrangendo também aspectos relacionados à gestão, agregação de valor, comercialização e organização das atividades desenvolvidas pelas famílias rurais. Princípios da PENATER. A Lei nº 12.188/2010 estabeleceu princípios que orientam todas as ações da política. Entre os mais importantes destacam-se o desenvolvimento rural sustentável, a utilização adequada dos recursos naturais, a preservação ambiental, a gratuidade, a qualidade e a acessibilidade dos serviços de ATER. A legislação também determina a adoção preferencial dos princípios da agricultura de base ecológica para a construção de sistemas produtivos sustentáveis. Outro aspecto relevante é a promoção da equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia, além da contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. Objetivos da Política Nacional de ATER. Os objetivos da PENATER abrangem diversas dimensões do desenvolvimento rural. A política busca promover o desenvolvimento sustentável, apoiar iniciativas econômicas ligadas às potencialidades regionais e aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades agropecuárias e não agropecuárias. Também pretende melhorar a qualidade de vida dos beneficiários, fortalecer a gestão dos empreendimentos rurais, ampliar a inserção dos produtores nos mercados e estimular o uso sustentável dos recursos naturais. Entre seus objetivos estão ainda o aumento da renda das famílias rurais, o apoio ao associativismo e ao cooperativismo, a promoção de inovações tecnológicas e organizacionais adequadas à realidade dos agricultores familiares, e a integração entre extensão rural e pesquisa científica. Outro ponto importante é a contribuição para a qualificação profissional dos beneficiários, promovendo processos educativos adequados às características do meio rural brasileiro. Beneficiários da PENATER. A política atende principalmente os agricultores familiares e os assentados da reforma agrária. Também são beneficiários os povos indígenas, as comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. A legislação inclui ainda silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais e beneficiários de programas de colonização e irrigação que se enquadrem nos critérios estabelecidos para a agricultura familiar. Para acessar as ações da política, era exigida a comprovação da condição de beneficiário por meio da declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, ou da inclusão na relação de beneficiários homologada pelo Sistema de Informação do Programa de Reforma Agrária, SIPRA. Diretrizes e ações da ATER. As ações de ATER previstas pela PENATER orientam a construção de sistemas produtivos baseados nos princípios da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável. O planejamento das atividades deve considerar o território rural em sua totalidade, contemplando aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais e políticos. A política incentiva a diversificação produtiva, a produção para a subsistência e a valorização dos sistemas alimentares adaptados às condições regionais, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da população. As ações também devem considerar a complexidade dos sistemas produtivos e os limites socioambientais existentes, promovendo o uso racional dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade. Outro princípio importante é a incorporação dos fundamentos da economia solidária e da segurança alimentar e nutricional sustentável às atividades extensionistas. Nesse sentido, a política incentiva a formação de redes solidárias de cooperação capazes de fortalecer processos sustentáveis de desenvolvimento local e territorial. A integração entre ATER, ensino e pesquisa também é estimulada por meio da criação de redes, fóruns territoriais e programas de capacitação voltados aos extensionistas. Além disso, a política busca fortalecer a participação dos agricultores familiares nos processos de tomada de decisão, garantindo que possam contribuir na definição e recomendação das tecnologias mais adequadas às suas realidades. As ações devem considerar as intersecções entre raça, gênero, geração e condições socioeconômicas, promovendo a inclusão social e valorizando a diversidade existente no meio rural. Há ainda especial atenção à capacitação de jovens e mulheres trabalhadoras rurais, respeitando suas especificidades socioculturais. O Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PRONATER. A Lei nº 12.188/2010 instituiu o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária.
como principal instrumento de implementação da PNATER. O artigo 6º da lei estabelece que o programa é responsável pela execução das diretrizes da política. Já o artigo 7º determina que o PRONATER tem como finalidade organizar e executar os serviços de destinados aos beneficiários previstos na legislação, observando as disponibilidades orçamentárias e financeiras. O programa funciona como instrumento orientador da implementação da PNATER, definindo diretrizes, prioridades e metas para os serviços públicos de assistência técnica e extensão rural em todo o país. Sua elaboração ocorre anualmente e é coordenada pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, DATER, tomando como referência as políticas da agricultura familiar, os programas estaduais de ATER e as demandas apresentadas pelos agricultores familiares. A legislação também estabelece normas para o credenciamento das entidades executoras, sua contratação, bem como os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos. A criação da ANATER. Desde 2003 foram realizados diversos esforços para estruturar um sistema nacional de ATER, capaz de coordenar ações, gerir recursos e promover a capacitação de profissionais em todo o território nacional. Como resultado desse processo, foi criada, por meio da Lei 2.897, de 18 de dezembro de 2013, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. A agência foi regulamentada em 2014 pelo Decreto No. 8.252, sendo constituída como um serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública. Funções da ANATER. A ANATER passou a desempenhar papel central na implementação das políticas de assistência técnica e extensão rural. Entre suas atribuições estão a implementação da Política Nacional de ATER, a coordenação e gestão do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, SISBRAT, a elaboração e coordenação do PRONATER e administração dos recursos destinados ao setor. A agência também é responsável por acompanhar a execução dos programas estaduais de ATER e avaliar a eficiência, a efetividade e os impactos dos serviços prestados. Com sua criação, estabeleceu-se uma divisão de responsabilidades, em que o governo federal ficou encarregado da formulação das políticas públicas, enquanto a ANATER passou a atuar na sua implementação. Seu objetivo principal é contribuir para o aumento da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços rurais, promovendo simultaneamente melhorias na renda, na qualidade de vida, na inclusão social e no desenvolvimento sustentável das populações do campo. Desafios recentes e perspectivas futuras. Apesar da criação da ANATER e dos avanços institucionais alcançados, a partir de 2016 houve significativa redução dos recursos destinados à assistência técnica e extensão rural. Esse cenário dificultou a consolidação de um sistema nacional de ATER, efetivamente estruturado. Entre 2018 e 2020, ocorreu um processo de enfraquecimento de diversas políticas públicas voltadas à agricultura familiar, incluindo as relacionadas à assistência técnica. Como consequência, os projetos de fortalecimento da ATER pública e de consolidação de um sistema nacional sofreram importantes limitações. Mesmo diante das dificuldades provocadas pela escassez de recursos e pela pandemia de Covid-19, a ANATER conseguiu manter o atendimento a mais de 100 mil famílias rurais até 2020, reformulando estratégias e adaptando suas ações. Atualmente, os desafios envolvem a reconstrução e o fortalecimento das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, a ampliação do atendimento aos agricultores familiares, a promoção da sustentabilidade dos sistemas produtivos e a incorporação de novas demandas sociais, econômicas e ambientais que caracterizam o meio rural brasileiro contemporâneo. Capítulo 3. Desenvolvimento econômico do Brasil. Introdução. A compreensão do desenvolvimento econômico brasileiro exige a análise das principais teorias que orientaram o pensamento econômico e as políticas públicas ao longo do século XX. Desde a proclamação da República, em 1889, intelectuais, políticos e economistas passaram a discutir quais caminhos deveriam ser seguidos para promover o desenvolvimento nacional. Nesse debate, destacaram-se duas grandes correntes de pensamento. A primeira foi a perspectiva liberal, representada principalmente pelas ideias de Walt Whitman Rostow, que associava desenvolvimento ao crescimento econômico e à industrialização. A segunda foi a perspectiva desenvolvimentista, representada pelo economista brasileiro Celso Furtado, que defendia a necessidade de compreender as particularidades históricas e estruturais dos países periféricos, como o Brasil. O liberalismo econômico e a ideia de desenvolvimento. As bases do pensamento liberal moderno foram construídas a partir das experiências de industrialização da Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX e, posteriormente, dos Estados Unidos. Esse modelo foi fortemente influenciado pelos trabalhos de pensadores como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. O liberalismo defendia a livre concorrência e a mínima intervenção estatal na economia, em oposição ao mercantilismo e às políticas intervencionistas. Segundo essa visão, o desenvolvimento seria resultado natural do crescimento econômico. À medida que os setores industrial e comercial se expandissem, haveria geração de empregos, aumento da renda e melhoria das condições de vida da população. Nesse contexto, consolidou-se a ideia do laissez-faire, expressão francesa que significa deixar fazer, utilizada para defender que o mercado deveria funcionar livremente, sem interferência significativa do Estado. A teoria das etapas do desenvolvimento de Rostow. Um dos principais representantes dessa corrente foi o economista norte-americano Walt Whitman Rostow, autor da obra Etapas do Desenvolvimento Econômico. Para Rostow, todas as sociedades poderiam alcançar o mesmo nível de desenvolvimento dos países mais avançados desde que percorressem determinadas etapas históricas. Segundo sua teoria, o desenvolvimento ocorreria em 5 fases sucessivas. Sociedade tradicional. A economia é predominantemente agrícola, com baixa produtividade e reduzido uso de tecnologias. Pré-condições para o arranco. Ocorrem transformações institucionais, investimentos em infraestrutura e surgimento das condições necessárias para o crescimento econômico acelerado. Arranco, take-off, caracteriza-se pelo início efetivo da industrialização e pela aceleração dos investimentos produtivos. Marcha para a maturidade. A economia diversifica sua base produtiva, incorpora novas tecnologias e amplia sua capacidade industrial. Era do consumo de massa. A população passa a ter amplo acesso aos bens de consumo, consolidando elevados padrões de renda e bem-estar.
Para os defensores dessa teoria, países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão e diversos países europeus já teriam completado esse processo, enquanto regiões como América Latina, África e parte da Ásia ainda estariam percorrendo essas etapas. O papel do Estado na perspectiva liberal. Na concepção liberal clássica, o Estado deveria desempenhar funções limitadas, concentrando-se na oferta de serviços básicos como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. A atividade econômica, por sua vez, deveria ser conduzida principalmente pelo mercado. Os principais indicadores utilizados para medir o desenvolvimento eram o produto interno bruto, o nível de emprego e a renda gerada pela economia. A falácia do laissez-faire. Apesar de sua ampla difusão, a interpretação liberal do desenvolvimento recebeu diversas críticas. Uma das principais refere-se ao fato de que os próprios países considerados exemplos de desenvolvimento utilizaram forte intervenção estatal durante seus processos de industrialização. A Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e outras economias atualmente desenvolvidas recorreram a políticas protecionistas para fortalecer suas indústrias nacionais. Entre essas medidas destacam-se a cobrança de tarifas de importação, subsídios às exportações, incentivos fiscais, proteção de indústrias nascentes, concessão de monopólios, financiamento público, estímulo à pesquisa científica e tecnológica e planejamento estratégico dos recursos humanos. Além disso, muitos desses países impuseram restrições ao desenvolvimento industrial das regiões periféricas, incentivando-as a permanecer como fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de produtos industrializados. O material destaca uma crítica bastante conhecida ao comportamento das nações desenvolvidas. Open quote. Quando estavam em situação de catching up, os países atualmente desenvolvidos protegiam a indústria nascente, atraíam mão de obra especializada e até recorriam à espionagem industrial. Entretanto, após alcançarem o desenvolvimento, passaram a defender o livre comércio e a proteção rígida das patentes e tecnologias. Close quote. Essa crítica evidencia a contradição existente entre o discurso liberal e as estratégias efetivamente utilizadas pelos países que alcançaram elevados níveis de industrialização. O desenvolvimento brasileiro sob a ótica liberal. Ao analisar a trajetória brasileira sob a perspectiva de Rostow, observa-se uma passagem gradual de uma economia predominantemente agrícola para um processo de industrialização, iniciado principalmente a partir do século XX. Contudo, o percurso brasileiro não reproduziu integralmente o modelo proposto pelo autor. Embora o país tenha avançado na industrialização e na urbanização, diversos problemas estruturais continuaram presentes, como desigualdade social, concentração de renda e dependência tecnológica. Essas limitações levaram ao surgimento de interpretações alternativas sobre o desenvolvimento econômico nacional. Celso Furtado e a interpretação estruturalista do desenvolvimento. Entre os principais críticos da visão liberal destaca-se o economista brasileiro Celso Furtado, um dos mais importantes intelectuais do século XX. Nascido em Pombal, na Paraíba, em 1920, Furtado dedicou sua carreira à compreensão das causas do subdesenvolvimento brasileiro e latino-americano. Suas reflexões foram fortemente influenciadas pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, organismo vinculado às Nações Unidas. Para Furtado, o desenvolvimento econômico não poderia ser compreendido isoladamente da história de cada sociedade. A América Latina teria sido formada sob condições específicas, diferentes daquelas vivenciadas pelos países centrais da economia mundial. Por essa razão, o desenvolvimento latino-americano não deveria ser visto como uma simples etapa atrasada do processo vivido pelas nações desenvolvidas, mas como uma trajetória histórica própria. Relações centro-periferia. Uma das principais contribuições de Furtado foi a teoria das relações centro-periferia. Segundo essa interpretação, a economia mundial está estruturada em torno de países centrais, responsáveis pela produção de bens industrializados e tecnologia, e países periféricos, especializados na exportação de produtos primários. Essa divisão internacional do trabalho cria relações de dependência econômica, tecnológica e financeira, dificultando a industrialização autônoma dos países periféricos. O conceito de subdesenvolvimento para Furtado, o subdesenvolvimento não representa uma etapa temporária do desenvolvimento, mas uma condição estrutural produzida historicamente. Nos países periféricos, a população adota padrões de consumo semelhantes aos observados nos países desenvolvidos, mas sem que exista uma base produtiva igualmente avançada para sustentá-los. Dessa forma, ocorre um desequilíbrio entre padrões de consumo modernos e estruturas produtivas limitadas, aprofundando a dependência econômica externa. Heterogeneidade estrutural. Outro conceito central da obra de Furtado é o de heterogeneidade estrutural. Segundo essa ideia, os países subdesenvolvidos apresentam setores produtivos que operam com diferentes níveis tecnológicos simultaneamente. Em uma mesma economia podem coexistir atividades altamente modernas ao lado de atividades extremamente atrasadas. O próprio autor descreveu essa realidade como a convivência de diferentes épocas históricas dentro de uma mesma estrutura econômica. Essa heterogeneidade contribui para a manutenção da desigualdade social e da dependência econômica ao longo do tempo. Desenvolvimento desigual e dependência. A combinação das relações centro-periferia com a heterogeneidade estrutural gera um padrão de desenvolvimento desigual entre os países. Mesmo quando ocorre industrialização, a dependência não desaparece. Ela apenas assume novas formas, especialmente por meio da dependência tecnológica, financeira e científica. Conforme destacado no texto, open quote, a industrialização não elimina a heterogeneidade tecnológica e a dependência, apenas altera a forma como essas características passam a se expressar. Close quote. Assim, a industrialização dos países periféricos frequentemente reproduz estruturas de dependência já existentes, dificultando a construção de um desenvolvimento autônomo. A ampliação do conceito de desenvolvimento. As contribuições de Celso Furtado permitiram ampliar a compreensão do desenvolvimento econômico. Enquanto a perspectiva liberal concentrava-se principalmente no crescimento do PIB, Furtado defendia a incorporação de indicadores sociais e institucionais, como escolaridade, saúde, habitação, expectativa de vida, mortalidade, direitos políticos, cidadania e qualidade das instituições públicas. Dessa forma, o desenvolvimento passou a ser entendido como um processo multidimensional, envolvendo aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais.
O papel do Estado no desenvolvimento. Para Furtado, o Estado desempenha papel fundamental na superação do subdesenvolvimento. Sua atuação não deve limitar-se ao estímulo da demanda, mas incluir investimentos diretos em setores estratégicos, como ciência, tecnologia, pesquisa, inovação e infraestrutura. Além disso, cabe ao Estado promover a redução das desigualdades sociais, fortalecer a indústria nacional, ampliar os direitos sociais e criar condições para uma economia mais diversificada e menos dependente do exterior. Os limites da industrialização brasileira. Embora o processo de industrialização brasileiro tenha produzido crescimento econômico significativo ao longo do século XX, também revelou importantes limitações. À medida que o país avançava para setores mais intensivos em tecnologia e capital, tornava-se cada vez mais difícil sustentar o ritmo de expansão industrial. A obtenção dos recursos necessários frequentemente dependia de endividamento externo e da ampliação dos gastos públicos. Essas dificuldades contribuíram para a crise econômica dos anos 1980, marcada por recessão, inflação elevada e crescente endividamento. Além disso, a industrialização não conseguiu eliminar a concentração de renda nem reduzir significativamente o subemprego. Pelo contrário, em muitos momentos contribuiu para ampliar o dualismo social existente no país. Como destacou Furtado, open quote, daí que a industrialização nas condições de subdesenvolvimento, mesmo ali onde ela permitiu um forte e prolongado aumento de produtividade, nada ou quase nada haja contribuído para reduzir a heterogeneidade social. Close quote. A desenvolvimento sustentável e a atualidade das ideias de Celso Furtado. As reflexões de Celso Furtado influenciaram profundamente as discussões que, a partir da década de 1980, levaram à construção do conceito contemporâneo de desenvolvimento sustentável. Essa nova abordagem passou a integrar dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais, compreendendo que o crescimento econômico, isoladamente, não garante melhorias efetivas na qualidade de vida da população. Para superar o subdesenvolvimento, Furtado defendia um conjunto articulado de ações, incluindo a garantia de direitos básicos, a melhoria da educação e da saúde, a promoção do trabalho digno, o fortalecimento da cidadania, a proteção ambiental, a reestruturação da economia agrícola, o incentivo à pesquisa científica e tecnológica e a diversificação da estrutura industrial. Considerações finais. O debate sobre o desenvolvimento econômico brasileiro foi marcado pela oposição entre duas interpretações fundamentais. A primeira, de inspiração liberal, entende o desenvolvimento como resultado do crescimento econômico e da expansão dos mercados. A segunda, representada por Celso Furtado e pela CEPAL, considera que o desenvolvimento depende da superação de estruturas históricas de dependência, desigualdade e subdesenvolvimento. A experiência brasileira demonstrou que o crescimento econômico, embora necessário, não é suficiente para promover o desenvolvimento. Para que ele ocorra de forma efetiva, é preciso combinar expansão produtiva com inclusão social, fortalecimento institucional, avanço tecnológico, sustentabilidade ambiental e garantia de direitos fundamentais para toda a população. Capítulo 4. Metodologias de extensão rural e comunicação rural. Introdução. A comunicação sempre desempenhou um papel fundamental na extensão rural. Independentemente do modelo adotado, seja o difusionista, baseado na transferência de tecnologias, ou o dialógico participativo, fundamentado na construção coletiva do conhecimento, tornou-se necessário desenvolver formas eficientes de comunicar inovações, promover processos educativos e estimular transformações nos sistemas produtivos e sociais. Nesse contexto, surgem as metodologias de extensão rural, entendidas como o conjunto de métodos e técnicas de ensino aplicados ao trabalho extensionista. Essas metodologias têm a função de facilitar a produção, a circulação e a apropriação do conhecimento pelos agricultores e demais atores do meio rural. Haja a espiral da aprendizagem na extensão rural. As metodologias extensionistas estão inseridas em um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. Esse processo pode ser representado por uma espiral composta por etapas interligadas que incluem a identificação dos problemas, a investigação das suas causas, a construção coletiva de soluções, a implantação das ações planejadas, o monitoramento dos resultados e a avaliação permanente. Da mesma forma, a gestão da assistência técnica e extensão rural TER envolve um ciclo contínuo composto pelo diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e feedback. Esse processo permite aperfeiçoar continuamente as ações desenvolvidas junto às famílias e comunidades rurais. O conceito de metodologias de extensão rural. As metodologias de extensão rural podem ser classificadas de diferentes formas. Quanto ao público atendido, podem ser individuais, coletivas ou massais. Quanto ao caráter educativo e comunicacional, podem ser persuasivas, facilitadoras, coercitivas ou participativas. Cada uma dessas abordagens reflete uma determinada concepção de desenvolvimento rural e de relação entre extensionistas e agricultores. Metodologias persuasivas. As metodologias persuasivas atuam por meio do convencimento, influenciando a percepção, as necessidades e os desejos dos agricultores para estimular a adoção de determinadas tecnologias ou práticas produtivas. Essas metodologias foram amplamente utilizadas durante o período de predominância do modelo difusionista de extensão rural. Nesse caso, a comunicação ocorre de forma vertical e linear, partindo do pressuposto de que o conhecimento está concentrado nos técnicos, pesquisadores ou vendedores, cabendo aos agricultores apenas adotá-lo. O principal objetivo dessas metodologias é acelerar a incorporação de inovações tecnológicas consideradas desejáveis pelos agentes promotores da extensão. Metodologias facilitadoras. As metodologias facilitadoras baseiam-se na oferta de recursos que incentivem a adoção de tecnologias ou mudanças produtivas. Entre os instrumentos mais comuns estão o crédito rural subsidiado, a distribuição de insumos, as amostras gratuitas e outras formas de apoio material. Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, essas metodologias foram amplamente utilizadas, por meio da oferta de financiamentos com juros reduzidos, períodos de carência e outras condições favoráveis. Atualmente, continuam sendo empregadas para estimular a adoção de tecnologias e a transformação dos sistemas produtivos, especialmente quando associadas a programas públicos de desenvolvimento rural. Metodologias coercitivas. As metodologias coercitivas caracterizam-se pelo uso de mecanismos de imposição para induzir comportamentos ou práticas específicas. Essa coerção pode ocorrer por meio de instrumentos legais, institucionais, econômicos ou empresariais.
Exemplos incluem normas ambientais obrigatórias, exigências sanitárias, regulamentações legais, sistemas de fiscalização e aplicação de tributos ou penalidades. Embora possam contribuir para o cumprimento de determinadas exigências legais, essas metodologias apresentam limitações quando utilizadas isoladamente, pois nem sempre promovem processos efetivos de aprendizagem ou conscientização. Metodologias participativas. As metodologias participativas possuem forte influência da educação popular e dos princípios democráticos presentes na Constituição Federal de 1988 e na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Sua principal característica é a valorização da participação social e do controle social na construção das ações de desenvolvimento rural. Nessas metodologias, os agricultores deixam de ser considerados simples receptores de informações e passam a atuar como protagonistas na produção do conhecimento e na tomada de decisões. Entretanto, nem toda participação possui a mesma qualidade. Por essa razão, costuma-se diferenciar as metodologias participativas em dialógicas e funcionais. Participação dialógica. A participação dialógica valoriza os conhecimentos, experiências, culturas e identidades dos agricultores. Baseia-se na escuta ativa, na problematização da realidade, na reflexão crítica e na construção coletiva de soluções. Nesse modelo, as decisões, os conhecimentos e as ações são construídos em conjunto entre extensionistas e agricultores. A participação é ativa, reflexiva e transformadora. Participação funcional. A participação funcional ocorre quando os agricultores participam apenas para cumprir exigências formais estabelecidas por programas, projetos ou legislações. Embora exista a presença dos participantes, suas opiniões nem sempre são consideradas nos processos de tomada de decisão. Trata-se de uma participação predominantemente passiva, caracterizada por reduzido diálogo e pouca influência efetiva dos beneficiários sobre os rumos das ações extensionistas. O diagnóstico rural. O diagnóstico rural constitui uma das principais ferramentas da extensão rural. Seu objetivo é levantar informações sobre propriedades rurais, associações, cooperativas ou comunidades, permitindo compreender sua realidade e subsidiar o planejamento das ações futuras. O processo envolve coleta de dados, sistematização das informações, socialização dos resultados e monitoramento contínuo. Quando realizado dentro de uma perspectiva participativa e dialógica, o diagnóstico abrange as múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável, constituindo-se também em um processo educativo coletivo. Já em abordagens difusionistas ou gerenciais, tende a concentrar-se nas demandas produtivas, econômicas e tecnológicas. A multidimensionalidade do desenvolvimento rural. A análise diagnóstica deve considerar diferentes dimensões da realidade rural. A dimensão produtiva envolve aspectos relacionados ao manejo, tecnologias, insumos, equipamentos, inovação e acesso ao conhecimento. A dimensão social abrange redes de apoio, associações, cooperativas, grupos comunitários, relações de trabalho e questões relacionadas à igualdade de gênero, geração e raça. A dimensão ambiental considera aspectos como áreas de preservação permanente, reserva legal, cadastro ambiental rural, saneamento, conservação dos recursos naturais e sustentabilidade dos sistemas produtivos. A dimensão político-institucional envolve o acesso a políticas públicas, serviços governamentais, participação social e redes de governança. A dimensão cultural refere-se à valorização das identidades locais, tradições e patrimônios culturais. Por fim, a dimensão econômica contempla aspectos ligados aos mercados, consumidores, fornecedores, logística e comercialização. O Diagnóstico Rural Participativo, DRP. O diagnóstico rural participativo é uma metodologia amplamente utilizada na extensão rural dialógica. Seu principal objetivo é desenvolver investigações a partir das condições e possibilidades dos próprios participantes, valorizando seus conhecimentos, experiências e formas de interpretar a realidade. O DRP não depende necessariamente de questionários rígidos ou previamente estruturados. O mais importante é possuir clareza sobre os objetivos do diagnóstico e estimular a participação dos diversos atores envolvidos. Geralmente, o processo inicia-se pela identificação do problema que motivou a busca por assistência técnica. Questões como por que a comunidade solicitou apoio ou quais problemas mais afetam a realidade local funcionam como temas geradores para a discussão coletiva. O papel da equipe de ATER é atuar como mediadora do processo, ouvindo mais do que falando, estimulando a participação e conduzindo a reflexão coletiva. O objetivo central do DRP é fortalecer a autodeterminação da comunidade e promover o desenvolvimento sustentável por meio da participação social. Etapas do diagnóstico rural participativo. O desenvolvimento do DRP normalmente segue 7 etapas fundamentais. Inicialmente são definidos os objetivos do diagnóstico. Em seguida, realiza-se a seleção e preparação da equipe técnica responsável pelo trabalho. Posteriormente, ocorre a identificação dos participantes, o levantamento de suas expectativas e a definição das informações necessárias para compreender a realidade estudada. Na sequência, são escolhidas as ferramentas mais adequadas para o diagnóstico e inicia-se a execução do processo participativo. Ferramentas utilizadas no DRP. Diversas ferramentas podem ser utilizadas durante o diagnóstico participativo. Entre as mais comuns destacam-se a observação participante, entrevistas semi-estruturadas, elaboração de mapas e croquis, diagramas de problemas, diagramas de Venn, fluxogramas, matrizes de análise e gráficos representativos da realidade local. Uma das ferramentas frequentemente empregadas é a análise de cenários alternativos, utilizada para comparar diferentes opções de ação e auxiliar os participantes na tomada de decisões. Nesse processo são discutidas vantagens, desvantagens, custos e possibilidades de implementação de cada alternativa, permitindo que a comunidade escolha os caminhos mais adequados para sua realidade. A análise SWOT ou FOFA. A matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é amplamente utilizada no planejamento estratégico de propriedades rurais, cooperativas e empreendimentos agropecuários. As forças correspondem às características internas que favorecem o alcance dos objetivos, como equipe qualificada, boa localização ou proximidade dos consumidores. As oportunidades referem-se a fatores externos favoráveis, como linhas de financiamento, aumento da demanda por determinados produtos ou políticas públicas de incentivo. As fraquezas representam limitações internas que dificultam o desenvolvimento das atividades, como baixa qualificação técnica, falta de recursos financeiros ou dificuldades de gestão.
As ameaças correspondem a fatores externos que podem comprometer os resultados, como concorrência elevada, mudanças legais, escassez de mão de obra ou redução de políticas públicas. A utilização dessa ferramenta permite identificar estratégias para potencializar vantagens e minimizar riscos. Visitas de campo. As visitas de campo são atividades individuais realizadas diretamente nas propriedades rurais. Elas desempenham um papel fundamental na elaboração dos diagnósticos, na execução das ações planejadas e no monitoramento dos resultados alcançados. Mesmo com o avanço das tecnologias digitais, as visitas presenciais continuam sendo consideradas insubstituíveis para a construção de relações de confiança e para a compreensão detalhada da realidade dos agricultores. Seu planejamento deve incluir levantamento prévio de informações, definição dos objetivos da visita, agendamento antecipado e preparação dos materiais necessários. Durante a visita, o extensionista deve ouvir atentamente os agricultores, compreender seus problemas e construir conjuntamente possíveis soluções. Reuniões. As reuniões constituem atividades coletivas voltadas ao planejamento, monitoramento e avaliação das ações de extensão rural. Além de favorecerem a troca de informações, contribuem para o desenvolvimento de habilidades como liderança, cooperação, motivação e convivência social. Seu sucesso depende de planejamento adequado, definição clara dos objetivos, escolha apropriada do local e organização prévia dos conteúdos a serem discutidos. Oficinas e cursos. As oficinas e cursos são metodologias coletivas voltadas à capacitação técnica e à construção compartilhada do conhecimento. Seu objetivo é qualificar os agricultores, promover melhorias nos sistemas produtivos e fortalecer processos de gestão e organização social. A preparação dessas atividades envolve a identificação do público-alvo, definição dos conteúdos, planejamento da infraestrutura necessária e organização dos recursos didáticos. Unidades demonstrativas. As unidades demonstrativas são áreas experimentais implantadas para demonstrar tecnologias, sistemas produtivos ou práticas de manejo. Funcionam como espaços de aprendizagem prática, permitindo que os agricultores observem diretamente os resultados das inovações apresentadas. Sua implantação deve ser realizada conjuntamente entre técnicos e agricultores, envolvendo planejamento, definição dos tratamentos, monitoramento e avaliação dos resultados. Dias de campo. Os dias de campo são eventos coletivos organizados para apresentar resultados de experimentos, novas cultivares, tecnologias, insumos ou sistemas de produção. Geralmente são realizados em unidades demonstrativas, unidades de observação ou áreas experimentais especialmente preparadas para essa finalidade. Essas atividades possibilitam a troca de experiências e a divulgação de inovações para um grande número de agricultores simultaneamente. Intercâmbios. Os intercâmbios consistem em visitas organizadas a propriedades, comunidades ou experiências consideradas referência em determinado tema. Seu principal objetivo é possibilitar a aprendizagem por meio da observação direta de experiências bem-sucedidas e da troca de conhecimentos entre agricultores. Para alcançar bons resultados, é necessário planejamento detalhado, definição clara dos objetivos educacionais e organização adequada da logística de transporte e visitação. Metodologias massais. As metodologias massais são aquelas capazes de atingir um grande número de pessoas simultaneamente. Possuem caráter predominantemente informativo e complementam as metodologias individuais e coletivas. Entre seus principais instrumentos estão os informativos impressos ou digitais, cartilhas, folhetos, boletins técnicos, sites, redes sociais, congressos, seminários, simpósios e jornadas técnicas. Essas metodologias desempenham importante papel na divulgação de informações, experiências e inovações. Contudo, não substituem as atividades presenciais nem os processos educativos participativos. Da mesma forma, as tecnologias digitais potencializam as ações extensionistas, mas não eliminam a necessidade do contato direto entre extensionistas e agricultores. Considerações finais. As metodologias de extensão rural constituem instrumentos fundamentais para a promoção do desenvolvimento rural. Elas podem assumir formatos individuais, coletivos ou massais e apresentar diferentes enfoques pedagógicos, desde abordagens persuasivas até metodologias participativas e dialógicas. Entre todas as metodologias, destaca-se a importância das abordagens participativas, especialmente aquelas fundamentadas no diálogo e na construção coletiva do conhecimento. Essas estratégias permitem compreender a complexidade da realidade rural e fortalecer a capacidade dos agricultores de identificar problemas, planejar soluções e promover seu próprio desenvolvimento. Assim, as metodologias de extensão rural não apenas difundem conhecimentos técnicos, mas também contribuem para o fortalecimento social, econômico, cultural, político e ambiental das comunidades rurais, favorecendo a construção de processos de desenvolvimento sustentável. Capítulo 5. Diagnóstico Rural Participativo, DRP. Introdução. O Diagnóstico Rural Participativo, DRP, é uma metodologia amplamente utilizada na assistência técnica e extensão rural para compreender a realidade das áreas e construir estratégias de desenvolvimento de forma coletiva. Diferentemente dos modelos tradicionais de diagnóstico, nos quais técnicos e especialistas levantam informações e propõem soluções de forma unilateral, o DRP busca envolver diretamente os participantes na análise de sua própria realidade. A metodologia está alinhada aos princípios da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNTATEA, que estabelece a participação dos agricultores e agricultoras em todas as etapas dos processos de desenvolvimento rural, desde o diagnóstico até a avaliação e reprogramação das ações. Dessa forma, o DRP constitui uma ferramenta importante para fortalecer a cidadania, ampliar a participação social e promover o desenvolvimento rural sustentável. Origem e fundamentação do DRP. O diagnóstico rural participativo surgiu como resposta às limitações dos modelos convencionais de planejamento e extensão rural. Esses modelos frequentemente ignoravam os conhecimentos locais e tratavam os agricultores apenas como receptores de tecnologias e informações. A proposta do DRP parte do entendimento de que as comunidades possuem conhecimentos valiosos sobre sua realidade, seus problemas e suas potencialidades. Assim, o papel dos técnicos deixa de ser o de simples transmissores de conhecimento e passa a ser o de facilitadores de processos de reflexão, análise e tomada de decisão.
O Manual Diagnóstico Rural Participativo, um guia prático, elaborado por Miguel Espósito Verdejo e adaptado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, DA, define o DRP como um conjunto de técnicas e ferramentas que permite às comunidades realizarem seu próprio diagnóstico e, a partir dele, assumirem o planejamento e a gestão de seu desenvolvimento. O que é o diagnóstico rural participativo? O diagnóstico rural participativo pode ser definido como um processo de investigação coletiva, no qual os próprios participantes analisam sua realidade, identificam problemas, reconhecem potencialidades e constroem propostas de ação. Segundo o guia elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Open Quote, o diagnóstico rural participativo, DRP, é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e, a partir daí, comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Close quote. Nesse processo, os agricultores compartilham experiências, analisam seus conhecimentos e desenvolvem capacidades de planejamento e ação. O foco principal não está apenas na coleta de dados, mas no fortalecimento da capacidade da comunidade de compreender sua realidade e atuar sobre ela. Objetivos do DRP. O principal objetivo do diagnóstico rural participativo é apoiar a autodeterminação das comunidades por meio da participação ativa de seus membros. A metodologia busca estimular a reflexão coletiva sobre os problemas enfrentados pelas famílias rurais, identificar alternativas de solução e promover processos de desenvolvimento sustentável. Além disso, o DRP contribui para ampliar a participação social, fortalecer a organização comunitária, valorizar os conhecimentos locais, estimular a tomada coletiva de decisões, apoiar o planejamento participativo, promover processos permanentes de aprendizagem. Mais do que produzir informações, o DRP busca gerar conhecimento coletivo e fortalecer a autonomia dos grupos envolvidos. A participação como princípio fundamental. A participação constitui o elemento central do diagnóstico rural participativo. Diferentemente das abordagens tradicionais, nas quais os agricultores apenas respondem perguntas elaboradas pelos técnicos, no DRP, os participantes tornam-se protagonistas da investigação. O processo valoriza os conhecimentos acumulados pelas famílias rurais ao longo de sua experiência de vida e trabalho. Dessa forma, as informações produzidas não são impostas por agentes externos, mas construídas coletivamente pelos próprios participantes. A equipe técnica atua principalmente como mediadora do processo, estimulando a reflexão, organizando as discussões e disponibilizando ferramentas que auxiliem na análise da realidade. Características do diagnóstico rural participativo. Uma das principais características do DRP é a flexibilidade metodológica. Não existe um roteiro rígido ou um questionário único que deva ser aplicado em todas as situações. As ferramentas utilizadas variam de acordo com os objetivos do diagnóstico e com a realidade da comunidade. Outro aspecto importante é o caráter educativo da metodologia. Ao longo do processo, os participantes aprendem a observar, analisar, discutir e planejar coletivamente. O DRP também se caracteriza por valorizar diferentes formas de conhecimento, reconhecendo que a experiência prática dos agricultores é tão importante quanto os conhecimentos técnicos e científicos. Além disso, a metodologia procura contemplar diferentes dimensões da realidade rural, incluindo aspectos produtivos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e político-institucionais. Etapas para a realização de um DRP. A preparação de um diagnóstico rural participativo exige planejamento cuidadoso e organização prévia. O guia destaca 7 etapas fundamentais para sua realização. Inicialmente, devem ser definidos os objetivos do diagnóstico, esclarecendo quais informações se pretende obter e quais resultados são esperados. Em seguida, realiza-se a seleção e preparação da equipe responsável pela condução do processo. Essa equipe deve possuir habilidades de facilitação, escuta e mediação de grupos. Posteriormente, identificam-se os participantes potenciais e suas expectativas em relação ao diagnóstico. Também é necessário discutir quais informações precisam ser levantadas e quais ferramentas serão utilizadas. Por fim, desenvolve-se o processo de diagnóstico propriamente dito, envolvendo reuniões, oficinas, observações e demais atividades participativas. Ferramentas utilizadas no DRP. O diagnóstico rural participativo utiliza uma ampla variedade de ferramentas que ajudam os participantes a analisar sua realidade. Entre as mais utilizadas destacam-se a observação participante e as entrevistas semi-estruturadas, que permitem compreender aspectos importantes da vida comunitária. Os mapas participativos são empregados para representar recursos naturais, infraestrutura, propriedades rurais, fluxos econômicos e aspectos sociais da comunidade. Outra ferramenta bastante utilizada é a travessia, que consiste em percorrer o território juntamente com os moradores para observar características ambientais, produtivas e sociais. Também são comuns os calendários participativos, que ajudam a compreender a distribuição das atividades ao longo do ano, períodos de plantio e colheita, disponibilidade de mão de obra e ocorrência de eventos importantes. Diagramas e matrizes são empregados para analisar problemas, relações institucionais, processos produtivos e alternativas de desenvolvimento. Análise e planejamento participativo. Após o levantamento das informações, inicia-se a etapa de análise coletiva dos dados obtidos. Nesse momento, os participantes discutem os problemas identificados, suas causas e possíveis soluções. Ferramentas como árvores de problemas, diagramas de Venn, matrizes de priorização e análises FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, auxiliam na sistematização dessas discussões. O objetivo não é apenas compreender a realidade, mas também construir estratégias de intervenção capazes de promover melhorias concretas na comunidade. Essa etapa frequentemente resulta na elaboração de planos de ação comunitários, contendo objetivos, responsabilidades, prazos e recursos necessários para a implementação das ações propostas. O papel da equipe técnica. No DRP, os técnicos de ATER exercem um papel diferente daquele tradicionalmente associado à extensão rural difusionista. Em vez de fornecer respostas prontas, sua função é estimular a participação, facilitar a comunicação e apoiar os processos de reflexão coletiva. A intervenção da equipe deve ser mínima, permitindo que os próprios participantes conduzam as análises e construam suas conclusões. O sucesso do diagnóstico depende da capacidade dos facilitadores de criar um ambiente de confiança, respeito e valorização dos conhecimentos locais. O DRP como processo contínuo.
Uma característica importante do diagnóstico rural participativo é que ele não termina com a elaboração de um relatório. O DRP deve ser entendido como parte de um ciclo contínuo de desenvolvimento comunitário, envolvendo diagnóstico, planejamento, execução das ações, monitoramento, avaliação e replanejamento. Por essa razão, costuma-se afirmar que finalizar um diagnóstico significa, na verdade, iniciar uma nova etapa do processo de desenvolvimento. NAR 6. Proposta metodológica de transferência de tecnologia para o desenvolvimento rural. A proposta metodológica de transferência de tecnologia para promover o desenvolvimento rural, elaborada pela Embrapa, fundamenta-se no enfoque pesquisa-desenvolvimento, PD, que busca integrar pesquisadores, extensionistas e produtores rurais em um processo participativo de análise, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento das comunidades rurais. Essa metodologia parte do princípio de que o desenvolvimento rural não deve ser entendido apenas como a adoção de novas tecnologias de produção, mas como um processo mais amplo, envolvendo aspectos econômicos, sociais, organizacionais e ambientais que influenciam diretamente a qualidade de vida das populações rurais. Segundo essa abordagem, a mudança tecnológica representa apenas um dos elementos necessários para promover o desenvolvimento. Fatores como acesso ao crédito, comercialização da produção, infraestrutura, educação, saúde, organização social e políticas públicas também exercem influência significativa sobre o desempenho das atividades agrícolas e sobre as condições de vida das famílias rurais. Dessa forma, a metodologia propõe uma visão sistêmica da realidade, considerando as interações existentes entre os produtores, os sistemas de produção, os recursos naturais e o ambiente socioeconômico no qual estão inseridos. O ponto de partida da metodologia é a realização de um diagnóstico rápido e dialogado. Esse diagnóstico tem como objetivo conhecer a realidade local de forma participativa, permitindo identificar potencialidades, limitações e problemas enfrentados pela comunidade. Diferentemente dos levantamentos tradicionais, que frequentemente produzem grande volume de informações sem aplicação prática imediata, o diagnóstico rápido e dialogado busca gerar conhecimento suficiente para orientar as ações futuras, estimulando ao mesmo tempo a participação dos produtores na análise de sua própria realidade. O diagnóstico é realizado em 3 níveis complementares. O primeiro refere-se à comunidade, abrangendo aspectos sociais, econômicos, culturais e organizacionais. Nessa etapa são analisadas características como a história da comunidade, sua organização social, formas de liderança, meios de comunicação, infraestrutura disponível, acesso à educação, saúde, transporte e demais serviços essenciais. Também são identificadas as expectativas dos moradores, suas principais dificuldades e experiências anteriores em projetos comunitários. Essas informações permitem compreender a dinâmica social local e identificar fatores que podem favorecer ou dificultar processos de desenvolvimento. O segundo nível corresponde aos sistemas de produção utilizados pelos agricultores. Nessa etapa, busca-se compreender como os produtores organizam os recursos disponíveis, combinando terra, trabalho e capital para desenvolver suas atividades produtivas. São analisados os cultivos, as criações animais, os calendários agrícolas, os recursos empregados, a organização da mão de obra e os resultados obtidos. Esse levantamento possibilita identificar limitações técnicas, gargalos produtivos e oportunidades de melhoria que poderão ser trabalhadas posteriormente por meio de ações de assistência técnica e transferência de tecnologia. O terceiro nível do diagnóstico envolve a análise dos recursos naturais. Nessa fase, são avaliadas as características do ambiente físico, incluindo relevo, solos, disponibilidade hídrica, cobertura vegetal e formas de utilização dos recursos naturais. A metodologia considera que os sistemas de produção e as comunidades rurais estão diretamente condicionados pelas características ambientais da região, tornando indispensável o conhecimento desses fatores para a elaboração de propostas compatíveis com a realidade local. Além disso, busca-se compreender as relações entre o uso dos recursos naturais e a organização social da comunidade, valorizando práticas que contribuam para a conservação ambiental e a sustentabilidade da produção agrícola. Após a conclusão do diagnóstico, a metodologia prevê a realização da restituição dos resultados à comunidade. Essa etapa possui grande importância, pois permite que os produtores analisem e validem as informações levantadas pelos técnicos. A restituição promove o diálogo entre a visão externa dos pesquisadores e extensionistas e a percepção dos próprios agricultores sobre sua realidade. Esse processo favorece a construção de um diagnóstico consensual, fortalece a participação comunitária e contribui para que os produtores assumam um papel ativo na definição das prioridades e das estratégias de desenvolvimento. Com base nas informações obtidas durante o diagnóstico e nas discussões realizadas durante a restituição, é elaborado o plano de ação da comunidade. Esse plano reúne os principais problemas identificados, as prioridades definidas coletivamente e as ações necessárias para promover melhorias. A proposta destaca que o plano não deve se limitar a questões produtivas ou tecnológicas, podendo incluir demandas relacionadas à saúde, educação, infraestrutura, transporte, organização comunitária e outras necessidades consideradas relevantes pelos moradores. Dessa forma, busca-se construir uma estratégia de desenvolvimento mais abrangente e alinhada aos interesses da comunidade. No âmbito específico da transferência de tecnologia, a metodologia propõe a utilização de diferentes instrumentos para facilitar a adoção de inovações e fortalecer os sistemas produtivos. Um desses instrumentos é a tipologia dos sistemas de produção, que consiste no agrupamento de propriedades com características semelhantes. Essa classificação permite identificar grupos de produtores que enfrentam condições parecidas e, consequentemente, possibilita a elaboração de recomendações técnicas mais adequadas à realidade de cada grupo. Outro elemento importante é o incentivo à organização rural. A metodologia reconhece que muitas soluções técnicas e econômicas tornam-se mais viáveis quando os produtores atuam coletivamente. A organização em associações, cooperativas ou outros tipos de grupos pode facilitar o acesso a insumos, máquinas, crédito, comercialização da produção e representação política. Entretanto, destaca-se que a formação dessas organizações deve ocorrer de maneira gradual e consciente, respeitando o nível de maturidade e interesse da própria comunidade.
Também são previstos os chamados grupos de interesse, formados por produtores que compartilham problemas ou objetivos específicos. Esses grupos funcionam como espaços de discussão e aprendizagem coletiva, nos quais são analisadas alternativas para a solução dos problemas identificados. Dependendo da situação, as ações podem envolver demonstrações de tecnologias já validadas, observação de práticas inovadoras, encaminhamento de demandas para pesquisa ou iniciativas voltadas à organização comunitária. Além disso, a metodologia contempla a criação de grupos de gestão destinados ao aperfeiçoamento da administração das propriedades rurais. O objetivo é capacitar os produtores para utilizar de forma mais eficiente os recursos disponíveis, melhorar o planejamento das atividades e aumentar a sustentabilidade econômica dos sistemas de produção. As informações obtidas por meio do acompanhamento das propriedades servem de base para a construção de referências locais, que auxiliam tanto os produtores quanto os técnicos na tomada de decisões. Outro instrumento relevante é a rede de propriedades de referência. Essas propriedades são selecionadas para representar os diferentes sistemas de produção e condições ambientais existentes na região. O acompanhamento detalhado dessas unidades permite validar tecnologias, monitorar mudanças nos sistemas produtivos e gerar informações que podem ser utilizadas pela assistência técnica e pelos próprios agricultores. Dessa forma, as propriedades de referência tornam-se importantes fontes de aprendizado e demonstração para toda a comunidade. Por fim, a metodologia estabelece a ação de uma avaliação dialogada, entendida como um processo contínuo de acompanhamento e análise dos resultados obtidos. A avaliação ocorre com a participação dos produtores e dos técnicos, permitindo verificar se as ações desenvolvidas contribuíram efetivamente para a solução dos problemas identificados. Além de medir os resultados alcançados, essa etapa fornece informações para corrigir falhas, ajustar estratégias e redefinir prioridades, garantindo que o processo de desenvolvimento permaneça dinâmico e adaptado às necessidades da comunidade. Em síntese, a proposta metodológica da Embrapa apresenta uma abordagem participativa e sistêmica para a transferência de tecnologia no meio rural. Ao integrar diagnóstico, planejamento, organização comunitária, validação tecnológica e avaliação contínua, a metodologia busca fortalecer a relação entre pesquisa, extensão e produtores, promovendo não apenas a adoção de tecnologias, mas também o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Capítulo 07. O modelo difusionista de extensão rural. 7.1 Introdução. O modelo difusionista de extensão rural surgiu no contexto da industrialização brasileira e da necessidade de modernização da agropecuária nacional. Sua consolidação ocorreu principalmente durante o período da Revolução Verde, quando se buscava aumentar a produção agrícola por meio da incorporação de novas tecnologias aos sistemas produtivos. Inspirado na experiência norte-americana, esse modelo teve como principal objetivo promover a transferência de tecnologias desenvolvidas por instituições de pesquisa para os agricultores, contribuindo para o aumento da produtividade e para a modernização do setor agropecuário. A proposta difusionista foi amplamente adotada no Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970, período em que o país investiu fortemente na pesquisa agropecuária, na assistência técnica e na extensão rural. Nesse contexto, a inovação tecnológica passou a ser considerada o principal instrumento para promover o desenvolvimento da agricultura e impulsionar o crescimento econômico. Claro 7.2 O difusionismo e a difusão de inovações. A base teórica do modelo difusionista está relacionada aos estudos de difusão de inovações desenvolvidos por Everett M. Rogers, especialmente em sua obra Diffusion of Innovations, publicada em 1962. Segundo essa abordagem, grande parte das transformações sociais ocorridas ao longo da história resultou da disseminação de novas ideias e tecnologias entre os indivíduos e grupos sociais. A inovação pode ser entendida como uma ideia, prática ou tecnologia percebida como nova em determinado contexto social. As inovações podem promover mudanças técnicas, econômicas e sociais, sendo capazes de alterar significativamente os sistemas produtivos e as formas de organização da sociedade. As inovações podem ser classificadas em dois grandes grupos. As inovações disruptivas são aquelas que criam novos produtos, serviços ou formas de produção, provocando profundas transformações nos sistemas existentes. Já as inovações incrementais consistem em melhorias realizadas em produtos, processos ou serviços já utilizados, tornando-os mais eficientes e produtivos. O processo de inovação geralmente inicia-se com a identificação de um problema ou necessidade. A partir disso, surgem ideias criativas que são transformadas em protótipos, testadas em condições reais e, quando comprovadas, disponibilizadas ao mercado ou aos usuários finais. 7.3 Difusão de inovações na agropecuária. No setor agropecuário, a difusão de inovações ganhou grande importância durante a Revolução Verde. Nesse período foram introduzidas diversas tecnologias voltadas ao aumento da produtividade agrícola, como o uso de tratores, máquinas e implementos agrícolas, sementes geneticamente melhoradas, fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, vacinas e técnicas de inseminação artificial. A difusão corresponde ao processo de divulgação dessas inovações, desde sua fonte de criação até os usuários finais. Esse processo ocorre ao longo do tempo e está diretamente relacionado às características sociais, econômicas e culturais do ambiente onde a inovação será introduzida. Para que as novas tecnologias fossem adotadas, era necessário que os agricultores compreendessem não apenas como utilizá-las, mas também os benefícios que poderiam obter com sua adoção. Dessa forma, foram desenvolvidas diversas metodologias de extensão rural voltadas para a disseminação do conhecimento técnico. Entre as metodologias individuais, destacavam-se as visitas técnicas realizadas diretamente nas propriedades rurais. As metodologias coletivas incluíam unidades demonstrativas, cursos, oficinas, reuniões e dias de campo. Já as metodologias massais utilizavam meios de comunicação, como panfletos, jornais, rádio e televisão, para alcançar um número maior de produtores. 7.4 Comunicação no modelo difusionista. A comunicação ocupa papel central no modelo difusionista, pois é por meio dela que as inovações são apresentadas aos agricultores. Nesse modelo, o extensionista desempenha um papel ativo, sendo responsável por identificar problemas, propor soluções, acompanhar sua implementação e avaliar os resultados obtidos.
O agricultor, por sua vez, assume inicialmente uma posição mais receptora das informações transmitidas. Embora tenha liberdade para adotar ou não a inovação e realizar adaptações conforme sua realidade, o fluxo principal do conhecimento ocorre do técnico para o produtor. Essa forma de comunicação é caracterizada como vertical e comportamentalista, uma vez que parte do pressuposto de que o extensionista, pesquisador ou professor possui o conhecimento técnico necessário, enquanto o agricultor é visto como alguém que precisa receber esse conhecimento. Nessa perspectiva, a comunicação não é tratada como um processo social de construção conjunta do saber, mas sim como uma transferência de informações. O sucesso desse processo depende de fatores como empatia, confiança, capacidade de persuasão e convencimento. Além disso, aspectos relacionados ao nível de escolaridade dos agricultores também podem influenciar a velocidade e a eficácia da adoção das tecnologias. 7.5 Sistema social e processo de adoção. A difusão de uma inovação ocorre dentro de um sistema social, entendido como conjunto de indivíduos ou grupos afetados por determinada situação ou problema. Esse sistema pode ser formado por comunidades rurais, associações de produtores, cooperativas ou qualquer outro agrupamento social. As inovações podem ser adotadas de diferentes formas. Em alguns casos, a decisão ocorre coletivamente por um grupo. Em outros, é tomada pela maioria dos membros de uma comunidade. Também existem situações em que a inovação surge internamente no próprio grupo social ou é introduzida por agentes externos. Para estimular a adoção de novas tecnologias, diferentes estratégias podem ser utilizadas. As estratégias participativas envolvem diretamente os agricultores no processo de construção das soluções, embora tenham sido pouco utilizadas no modelo difusionista clássico. As estratégias facilitadoras buscam reduzir barreiras à adoção por meio de crédito rural, distribuição de amostras ou incentivos. Já as estratégias persuasivas utilizam argumentação e marketing para estimular a aceitação da inovação. Em situações extremas, podem ocorrer estratégias baseadas na imposição ou coerção. O processo de adoção de uma inovação ocorre ao longo do tempo e normalmente envolve 5 etapas. Inicialmente, o agricultor toma conhecimento da inovação. Em seguida, manifesta interesse em obter mais informações. Posteriormente, realiza uma avaliação de suas vantagens e desvantagens. Caso considere a proposta viável, realiza testes em pequena escala e, finalmente, decide pela adoção definitiva. Os agricultores também podem ser classificados de acordo com sua predisposição para adotar novas tecnologias. Os inovadores são os primeiros a assumir riscos e experimentar mudanças. Os adotantes rápidos observam os resultados iniciais e adotam a inovação com relativa rapidez. A maioria dos agricultores tende a adotar as novidades somente após comprovações mais consistentes. Já os retardatários apresentam maior resistência às mudanças e, em alguns casos, podem nunca adotar determinadas tecnologias. A presença de lideranças locais exerce forte influência nesse processo, pois contribui para motivar os demais agricultores e fortalecer a aceitação das inovações dentro da comunidade. 7.6 Sistema Nacional de Difusão Tecnológica. Com o objetivo de fortalecer a modernização da agricultura brasileira, foi criado um sistema integrado de ensino, pesquisa e extensão rural. Esse processo ganhou força em 1972, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor agropecuário. Em 1973, foi criado o Departamento de Difusão de Tecnologia, DDT, destinado a ampliar a transferência dos conhecimentos gerados pela pesquisa. No ano seguinte, surgiu o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, SIBRATE, juntamente com a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrate. Essas instituições passaram a atuar de forma articulada com universidades, órgãos de assistência técnica, cooperativas e empresas privadas, formando uma ampla rede voltada à geração e difusão de tecnologias para o meio rural. 7.7 Resultados do modelo difusionista. O modelo difusionista contribuiu significativamente para a transformação da agricultura brasileira. Entre seus principais resultados, destacam-se o aumento da produção e da produtividade agropecuária, a formação dos complexos agroindustriais e a ampliação da competitividade do Brasil no mercado internacional. A modernização tecnológica também contribuiu para aumentar a oferta de alimentos e reduzir seus preços para a população. Além disso, o agronegócio passou a representar parcela significativa da economia nacional, contribuindo de forma expressiva para a formação do Produto Interno Bruto, PIB. 7.8 Limites e críticas ao modelo difusionista. Apesar dos avanços proporcionados, o modelo difusionista recebeu diversas críticas. Uma das principais refere-se à sua visão predominantemente produtivista, centrada no aumento da produtividade e do lucro, frequentemente desconsiderando aspectos sociais, culturais e ambientais. Outro ponto criticado é que o modelo não conseguiu resolver os problemas estruturais do subdesenvolvimento rural, mantendo a dependência tecnológica e econômica dos agricultores em relação às empresas fornecedoras de insumos e equipamentos. Também se destaca o fato de que grande parte das políticas públicas e dos pacotes tecnológicos foi direcionada à produção de commodities agrícolas, beneficiando principalmente produtores com maior capacidade de investimento. Como consequência, houve ampliação das diferenças entre grandes, médios e pequenos produtores. A comunicação verticalizada característica desse modelo também foi alvo de críticas por desconsiderar os agricultores como sujeitos ativos do processo de inovação. Muitas vezes os conhecimentos tradicionais, a cultura local e os sistemas produtivos já existentes foram ignorados, fortalecendo a ideia de oposição entre o conhecimento empírico, considerado atrasado, e o conhecimento científico-tecnológico, considerado moderno. 7.9 O difusionismo na atualidade. Mesmo diante das críticas, o modelo difusionista continua presente na atualidade. Em um cenário de pluralismo institucional, diversas organizações públicas e privadas ainda utilizam estratégias de transferência de tecnologia inspiradas nessa abordagem. Empresas de consultoria, cooperativas agropecuárias, fornecedores de insumos e instituições de pesquisa frequentemente adotam práticas voltadas à difusão de inovações entre os produtores rurais. Nesse contexto, destacam-se os avanços relacionados à agricultura digital, à agricultura de precisão e à agricultura 4.0.
Atualmente, as inovações estão concentradas em áreas como melhoramento genético, adaptação às mudanças climáticas, controle de pragas e doenças, uso de drones, sensores, computadores, aplicativos móveis e sistemas de monitoramento da produção. Também são observados avanços na logística, no acesso a linhas de crédito, na comercialização agrícola e na promoção de práticas sustentáveis, como o uso de bioinsumos e a produção orgânica. As startups do agronegócio têm desempenhado papel importante nesse processo, desenvolvendo soluções tecnológicas capazes de aumentar a eficiência produtiva e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. O crescimento dessas empresas demonstra que a inovação continua sendo um dos principais motores de transformação da agropecuária brasileira. 7.10 Exemplos atuais de difusão tecnológica. Entre as iniciativas recentes, destaca-se o Programa Soja Baixo Carbono SBC, desenvolvido pela Embrapa Soja. O programa tem como objetivo agregar valor à produção de soja obtida em sistemas agrícolas capazes de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o combate ao aquecimento global. A proposta busca estabelecer uma metodologia brasileira fundamentada em protocolos científicos reconhecidos internacionalmente, permitindo certificar sistemas produtivos mais sustentáveis e incentivar a adoção de práticas agrícolas ambientalmente responsáveis. Esse exemplo demonstra que os processos de difusão tecnológica continuam desempenhando papel relevante na agricultura contemporânea, agora associados não apenas ao aumento da produtividade, mas também à sustentabilidade ambiental e à competitividade dos sistemas produtivos. Capítulo 08 Extensão Rural, Modelo Dialógico Participativo. Introdução. A discussão sobre o modelo dialógico participativo de extensão rural surge a partir de uma crítica ao difusionismo e da incorporação dos princípios da educação popular. Nesse contexto, torna-se importante compreender o que é a educação popular, qual sua proposição para a extensão rural e por que foi necessária a construção de uma nova perspectiva de atuação extensionista. Por que outra extensão rural? A necessidade de uma nova extensão rural decorre das limitações apresentadas pelo modelo difusionista, fortemente associado à visão produtivista do desenvolvimento agrícola. Esse modelo desconsiderou aspectos socioeconômicos, políticos e ambientais, além de não resolver o problema do subdesenvolvimento. As políticas públicas e os pacotes tecnológicos priorizaram a agricultura de commodities, favorecendo determinados segmentos produtivos. Além disso, ampliou a diferenciação social entre os agricultores, criando distinções entre adotantes e não adotantes de tecnologias, bem como entre grandes, médios e pequenos produtores. Os agricultores deixaram de ser reconhecidos como agentes da mudança, sendo tratados apenas como receptores de tecnologias. Outro aspecto importante foi a desconsideração da cultura, dos conhecimentos, dos saberes e dos sistemas de produção desenvolvidos pelos próprios agricultores. Como consequência, esse modelo gerou inúmeros passivos e conflitos socioambientais. Contexto político e educacional. A emergência de novas propostas de extensão rural ocorreu em um contexto marcado pela redemocratização do Brasil e pela crítica ao modelo da educação bancária e comportamentalista. Nesse cenário, surgiram reflexões sobre formas mais participativas de educação, valorizando a construção coletiva do conhecimento e a atuação crítica dos sujeitos sobre sua própria realidade. Emergiu a emergência da educação popular. A educação popular foi formulada a partir dos estudos e práticas do intelectual brasileiro Paulo Freire. Ainda durante o contexto da ditadura militar, em 1976, Freire desenvolveu um método de alfabetização de adultos que possibilitava que os participantes aprendessem a ler e escrever em menos de 30 dias. Sua proposta educativa partia da realidade concreta das pessoas, utilizando elementos do cotidiano e da cultura dos educandos para, a partir deles, tematizar sílabas, palavras e situações da vida real, promovendo o aprendizado da leitura e da escrita. Método dialógico problematizador. O método de Paulo Freire fundamenta-se em 3 etapas principais: investigação, tematização e problematização. A investigação consiste na busca conjunta entre professor e aluno das palavras e dos temas mais significativos da vida do educando, considerando seu universo vocabular e a comunidade em que vive. A tematização corresponde ao momento da tomada de consciência da realidade, por meio da análise dos significados sociais das palavras e dos temas identificados. Já a problematização é a etapa em que o educador desafia e inspira o educando a superar uma visão mágica e a crítica do mundo, desenvolvendo uma postura consciente e transformadora. O processo educativo envolve observação, reflexão crítica e transformação social. A comunicação dialógica. Na perspectiva freiriana, educandos e educadores são sujeitos da aprendizagem. Ambos aprendem e ensinam simultaneamente, participando ativamente da construção do processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento não é transmitido unilateralmente, mas construído por meio do diálogo, da troca de experiências e da reflexão conjunta sobre a realidade. Implicações da educação popular para a extensão rural. A incorporação da educação popular à extensão rural trouxe profundas mudanças metodológicas e conceituais. As críticas ao difusionismo formuladas por Paulo Freire contribuíram para o desenvolvimento das metodologias participativas e para a redefinição da ação extensionista. Segundo Freire, a ação extensionista difusionista promoveu um processo de invasão cultural, responsável por desvalorizar inúmeros saberes tradicionais. Como afirma o autor, open quote, o invasor pensa na melhor das hipóteses sobre os segundos, jamais com eles. Estes são pensados por aqueles. O invasor prescreve e os invadidos são pacientes da prescrição. Close quote. E acrescenta, open quote, assim é que toda invasão cultural pressupõe a conquista, a manipulação e o messianismo de quem invade. Close quote. Dessa forma, a comunicação dialógica passa a valorizar a cultura, os saberes locais e o conhecimento construído na prática vivida pelos agricultores. Esses conhecimentos são reconhecidos e colocados em diálogo com os saberes técnicos científicos, visando a transformação dos sistemas produtivos e das sociedades. Comunicação rural dialógica problematizadora nas organizações sociais do campo.
A nova perspectiva de extensão rural foi adotada por organizações não governamentais, movimentos sociais, sindicatos, cooperativas e associações que atuam junto à agricultura familiar desde o final da década de 1980. Posteriormente, essa abordagem foi articulada ao conceito de desenvolvimento sustentável, especialmente a partir da década de 1990. Essa associação contribuiu para a reestruturação das políticas públicas de extensão rural no Brasil a partir dos anos 2000. Comunicação rural dialógica problematizadora nas políticas públicas de ATE. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, instituída em 2012, incorporou os pressupostos dialógicos e participativos da educação popular e do desenvolvimento sustentável. Sua proposta passou a priorizar o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo processos educativos participativos e valorizando os conhecimentos dos agricultores. O papel do agrônomo educador. Na perspectiva da comunicação dialógica, busca-se problematizar a situação concreta, objetiva e real vivida pelos sujeitos, para que eles possam compreendê-la criticamente e atuar de forma transformadora sobre ela. Nesse processo, o agrônomo educador, agricultor educando são ambos sujeitos do ensino-aprendizagem. Todos sabem algo e todos podem aprender mais com os outros. Ser dialógico significa valorizar a voz, a experiência e os saberes dos agricultores. Significa reconhecer e respeitar o ser e o saber do outro, desenvolvendo relações pautadas pela empatia, confiança e ética humanista. Além disso, ser dialógico implica vivenciar efetivamente o diálogo, sem invadir, manipular ou impor ideias por meio de slogans. Trata-se de empenhar-se na construção coletiva de novos conhecimentos e práticas, promovendo o diálogo de saberes. O que se pretende é que o agrônomo educador atue como mediador e facilitador da construção do conhecimento, problematizando os conhecimentos técnicos e científicos juntamente com os conhecimentos empíricos construídos pelos agricultores em sua relação com a realidade concreta. Diálogo de saberes. O diálogo de saberes corresponde ao encontro entre o conhecimento científico, sistematizado, comprovado e aprendido na escola, e o conhecimento popular adquirido por meio da experiência de vida dos agricultores em suas diversas dimensões. O diálogo pressupõe troca e uma relação horizontal entre sujeitos iguais, que são simultaneamente educadores e educandos. Nessa relação, ninguém é superior ao outro, e ambos possuem conhecimentos construídos cientificamente ou socialmente. O conhecimento científico e o conhecimento popular são diferentes, porém complementares, não sendo antagônicos. Esse diálogo tem como pressuposto o reconhecimento e o respeito à cultura, aos valores étnicos e à história dos sujeitos envolvidos. O extensionista busca conhecer a realidade do agricultor ou da comunidade com a qual trabalha, respeitando seus valores culturais, seu modo de viver, trabalhar, interpretar o mundo e construir seus projetos de vida. No diálogo de saberes está implícita a construção conjunta do conhecimento, sem imposição de receitas, técnicas ou soluções prontas e sem a ocorrência daquilo que Paulo Freire denominou invasão cultural. Uma relação recíproca e dialógica exige a prática do saber ouvir e o estímulo à participação ativa dos sujeitos. Por isso, demanda a formação de um novo perfil profissional, o do agrônomo educador. Além disso, trata-se de uma prática que envolve a participação direta dos agricultores e das comunidades na execução das ações, na gestão, no monitoramento e na avaliação dos processos. Isso permite que os agricultores assumam o protagonismo de sua trajetória histórica, desempenhando papel ativo na transformação de sua realidade e compartilhando responsabilidades em seu próprio desenvolvimento. Inovação social. A inovação social pode ser definida como uma nova solução para um problema social. Trata-se de uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que aquelas já existentes, gerando benefícios prioritariamente para a sociedade como um todo e não apenas para indivíduos específicos. No âmbito da agricultura familiar, as principais inovações têm sido construídas como inovações sociais. Entre elas, destacam-se a transição agroecológica dos sistemas de cultivo e a construção social de mercados associada às startups e às mídias digitais. Os sistemas agroflorestais constituem uma das principais inovações sociais relacionadas aos sistemas de produção ecológicos e à agroecologia, representando alternativas sustentáveis para a produção agrícola e para a conservação ambiental.